Como vai, pastor? Boa noite, tudo bem? Querido pastor Edilson Reis, muito boa Ah, noite. tudo bem, pastor? Como que vai? Tudo bem, meu amado, tudo bem. Ah, Falar com amém. você, estar com você sempre é um Aham. prazer muito grande, é um privilégio. Você sabe o quanto eu tenho carinho por você, então estar aqui com você, correspondendo a esse Gló- honroso convite, é um privilégio. Glória a Privilégio. Deus, pastor. Aqui tá a galera entrando aí para participar e os irmãos Perfeito. os irmãos estão na expectativa hoje, que eu falei para eles que hoje é dínamos, poder, poder e poder. Amém. 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 Glória a Deus. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre Amém. vós o Espírito Santo. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Pastor Dênio, lógico que algumas pessoas a maioria já o conhece, né? Mas o irmão é pastor há quantos anos aí na nossa cidade? Se você puder contar um pouquinho da sua história, eu acho que os irmãos gostariam de ser edificados pelo seu chamado, pela sua família, por aquilo que Deus tem feito na sua vida. E eu tenho certeza que o seu ministério tem contribuído para a igreja na cidade, para os irmãos serem edificados, e alguns irmãos não conhecem assim, o ministério, como surgiu. Se você puder, em poucas palavras, mas falar assim da sua experiência ministerial, porque é muito importante, né? Porque nós estamos aqui não porque queremos, né, pastor? Estamos aqui por um chamado de Deus na nossa vida, né? Amém. Amém. Quero dar uma boa noite a todos os irmãos. Amém. Esse tempo dessa live aqui com o meu amigo pastor Edilson Reis. Eu declaro que todos vocês serão poderosamente edificados. Isso não Aleluia, tem pastor. nada a ver comigo, e com humildade, conhecendo o coração do pastor Edilson, sabendo que ele dá ao Senhor toda a glória. Então eu posso dizer que também não Amém. tem nada a ver com o pastor Edilson, tem tudo a ver com o Senhor, Aleluia. com sua Glória a graça e com a sua Deus. bondade. Amém. Então, boa Amém, noite, pastor. graça e paz, shalom. Que favor de Deus, a bênção de Deus, Amém. a bondade de Deus seja multiplicada na vida de cada irmão. Glória a Deus. Querido pastor Edilson, Edilson, eu estou pastoreando, começamos trabalho aqui na cidade há 25 anos, pastor há 31 anos atrás. Uhum. E cheguei em São Paulo há 30 anos atrás, então fazem Uhum. 30 anos. E conheci Santo André, me apaixonei por Santo André. Primeira vez que Amém. eu passei por Santo André na vida industrial, eu me lembrei de Belo Horizonte, que é minha terra natal. E eu falei com Glória. Solange, minha esposa, nossa, Solange, que cidade maravilhosa, me encantei com a cidade. E aí eu Amém. desejei morar em Santo André, acredita? Passando ali Que bênção. na perimetral, porque, Aham. como eu disse, me fez lembrar a minha terra natal, Belo Horizonte. Eu amava, amo, mas eu era muito apegado a Belo Horizonte. Eu sofri Aham. muito. 7 Uhum. anos para eu conseguir. Depois que eu saí de Belo Horizonte, eu levei Uhum. 7 anos para conseguir me Uau. desligar de Belo Horizonte. Então, quando Uhum. eu conheci Santo André, senti como se eu estivesse em Belo Horizonte. E, e aí nós começamos aqui de uma maneira assim muito favorecida pelo Senhor. Eu e Amém. Solange orou por uma esposa de um empresário, e pastor Edilson, essa empresária compartilhou com seu marido, que tinha recebido oração de Uhum. uma pastora, esposa de um pastor médico. E Uhum. aí, o camarada sentiu desejo de me conhecer. Ele tinha 70 empresas na época, um cara multimilionário. E a menina dos olhos dele, uma empresa que montava carroceria de ônibus em Guarulhos. Chamava-se Tanco essa empresa, uma empresa enorme. Então tinha lá aquela linha de montagem de ônibus, tipo a Marco Polo, né? Se chamava Uhum. Tanco. E aí ele quis me conhecer e preparou um momento e eu fui. E
evangelizei, falei do amor de Cristo para ele, o camarada aceitou Jesus e foi profundamente impactado. E ele desejou conhecer o evangelho e se despertou a querer me ajudar a fazer a obra de Deus. Ele falou, pastor, eu quero dar uma oferta para a obra de Deus, para a sua igreja. Amém. E eu queria conhecer a sua igreja. Eu falei, ok. Na época eu era da Assembleia de Deus. E aí eu quis levá-lo ao pastor Bittencourt, que é também aqui da cidade, né, de Utinga. Sim, sim. E ele falou, não, pastor Dênio, não é isso não. Eu quero dar uma oferta para a sua igreja. Eu disse, pois é, minha igreja é a Igreja Assembleia de Deus, pastor José Bittencourt. Ele, não, mas não é isso. Você não tem a sua igreja? Eu falei, eu sou um copastor, eu auxilio lá. Eu sou um dos pastores do ministério. E eu faço um trabalho itinerante de evangelismo. Ele falou, mas não estou entendendo. Como é que um pastor não tem a sua própria igreja? Enfim, resultado, concluindo. Ele falou, olha o que esse empresário me propôs. Ele falou, vai para a oração, pergunta o seu Jesus, o seu Deus, se eu não posso cooperar com você, investir dinheiro, porque eu tenho dinheiro, para você ter a sua própria igreja. Eu falei, tá bom, vou orar. Bom, fui para a oração, para o jejum. E não é que o Senhor falou claramente comigo, Glória né? a Deus. Eu que estou abrindo essa porta, aceite essa oferta. E fui ao pastor Bittencourt, compartilhei tudo com ele. O pastor José Bittencourt foi completamente compreensivo. Ele até me deu a liberdade de começar, não sei nem, acho que ele nem se lembra disso. Ele falou, começa a sua igreja aqui, enquanto você não tem um prédio. Eu agradeci, mas não achei... Agradeci a generosidade dele, mas eu falei, isso não vai dar certo, porque eu começo uma igreja aqui, aí a gente sai, depois algum membro da Assembleia de Deus resolve nos acompanhar e isso não vai ficar confortável, né? Enfim. Então começamos assim. Mas o que impactou esse empresário, pastor Edilson? Foi o fato de nós, eu e minha esposa, termos orado por um sócio dele. O cara estava com diagnóstico de câncer de testículo. Uau. E oramos por ele, ele também aceitou Jesus. E o cara foi curado. Foi curado. O cara estava fazendo quimioterapia, foi curado de câncer de testículo. Amém. E mais ainda, o cara ficou estéril por causa da quimioterapia. E Deus usou minha esposa para dizer para ele, palavra de conhecimento, que ele teria, que Deus lhe daria filhos. Ele tinha uma menina. Aí ele falou com a minha esposa, olha, pastora, me perdoe, mas a senhora está equivocada. Eu fiz quimioterapia e a quimioterapia não curou o câncer. Ele foi curado quando nós falamos de Cristo, de Jesus para ele, ele aceitou Jesus, recebeu a oração, depois ele voltou ao médico, fez os exames e realmente foi curado. E aí, conclusão, ele falou, olha, pastora, tudo bem, eu creio que eu estou curado, os exames, o médico me deu alta, realmente foi o poder de Jesus. Mas é impossível eu ter mais filhos, eu tenho uma menina só, porque eu fiquei estéril. Aí minha esposa falou para ele, olha, eu não sei te explicar, mas eu sei que o mesmo Jesus que te curou, ele não conhece o impossível, você vai ter mais filhos. Teve mais 2 filhos, pastor Edilson. Dunamis! Olha, olha, o que você está contando aqui, deixa eu dar uma pausa para compartilhar com os irmãos e compartilhar com o pastor e o pessoal que está nos assistindo, que quando nós estávamos ministrando domingo, eu ministrei sobre 2 princípios importantes para implantar o reino de Deus. Exousia e dunamis, poder e autoridade. Que a igreja esqueceu hoje, pastor. O poder e a autoridade é o que faz com que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus. Então, esse poder e essa autoridade é debaixo desses 2 princípios. Você está falando exatamente o que eu preguei, mas você está falando, dando testemunho da sua experiência, de que a igreja estava sendo constituída debaixo desse dunamis, debaixo dessa exousia, essa autoridade que o Senhor nos dá. Porque há muitas pessoas, por causa dessa pandemia, não acreditam, pastor, no Deus que nós servimos, que tem poder de curar e de ressuscitar até mortos, né, pastor? Desculpa, mas pode continuar. Amém, amém. Não, desculpa não, por favor, estou aqui cooperando com você. Bem, então, interessante. O nome
dínamos, veio disso. Uhum. Deus usou esse empresário. Eu ainda exercia nessa época, e continuei exercendo por alguns anos, a medicina. Uhum. E quando esse empresário me propôs isso, de abrir a igreja, né, eu falei, pô, o cara é ímpio, ele sabe o que ele está falando. Eu acho que ele está pensando em me ter como um parceiro dele para eu pregar Jesus, fazer milagres e a gente ganhar dinheiro. Você acredita que eu pensei? Mas não era. A intenção dele realmente, a motivação dele era pura. Era Deus que estava usando ele. Mas eu me lembro que um ano antes disso acontecer, eu recebi a visita de um representante de laboratório no posto de saúde do Parque São Vicente, em Mauá. Eu trabalhava ali, eu trabalhava em vários lugares, mas um dos lugares era no posto de saúde do Parque São Vicente, aqui em Mauá, divisa com Santo André. Com certeza você conhece lá, né, pastor Edilson? Sim, sim. E aí esse rapaz, ele era presbiteriano. E ele está lá me apresentando para fazer propaganda e tal. Ele falou assim, doutor, você é pastor, né? Ele ficou sabendo, não sei como. Eu falei, sou. Poxa, então você é meu irmão em Cristo. O cara era presbítero da presbiteriana. Um irmão em Cristo. Um jovem. E aí batemos aquele papo gostoso, né? Salmo 133, versículo 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Enfim, batemos um papo. Aí eu senti de convidá-lo. Edilson, eu falei, mas eu morava no Parque São Vicente, inclusive. Marquei com ele, falei, eu quero te receber lá em casa. Falei, meu irmão em Cristo, pô, senti desejo de ter uma comunhão com ele. Aí marcamos, ele foi, num fim de tarde, e estamos lá tomando um café e, de repente, vamos orar. Deus toma esse presbítero e fala comigo em profecia. Meu servo, Deus usando ele, né? Eu vou te usar para abençoar um homem muito rico. E esse homem, ele vai te recompensar. Eu vou usá-lo para te retribuir. Aí passou o tempo. Daí um ano, né? Passado um ano, acontece essa situação que eu acabei de dizer. Que oramos pelo sócio desse senhor. Ele foi curado de câncer, ele falou de mim. Aí esse sócio majoritário quis me conhecer e quis que eu orasse, eu e Solange orássemos na empresa dele, que era essa tal Tanco, que estava falida, estava em processo de falência. Fizemos lá uma campanha de 7 segundas-feiras à noite. A primeira Solange foi sozinha, com a esposa desse empresário. Aí a segunda, a terceira, até a 7ª segunda-feira eu fui. E numa dessas noites de segunda-feira ele foi, eu o evangelizei, ele aceitou Jesus. Ele estava no dia com 12 seguranças, um cara muito rico. E então aí, quando ele me propôs a abertura da igreja, e eu chequei com ele, falei, olha, o nome dele é Tamer. Ele falou, senhor Tamer, eu quero que o senhor saiba que igreja não é para ganhar dinheiro, a igreja é de Cristo, ele é o dono da igreja. Amém. Eu sou pastor. Então, a abertura de igreja não é para enriquecer o pastor, não é para ganhar dinheiro, ter lucro pessoal. É para pregar o evangelho, proclamar o reino de Deus e ganhar as pessoas para Cristo, porque elas serão salvas. Não, pastor, eu entendi isso, pode ficar tranquilo. Eu não quero ganhar dinheiro. Aliás, eu ganho muito dinheiro através das minhas empresas, enfim. E aí, resultado. Quando Deus me fez lembrar dessa profecia, desse presbítero, representante laboratório, aí eu fui para o jejum para a oração. O Senhor usou várias situações para me confirmar que realmente essa proposta desse empresário vinha do coração de Deus. E finalmente, quando eu entendi em Deus e me lembro que eu liguei para ele para dizer que Deus tinha falado comigo, que realmente a proposta dele nasceu no coração de Deus. Pastor Edilson, ele ficou emocionado. Aleluia. E ficou alegre, deu risada do outro lado do telefone e disse, pastor, nós vamos agora marcar, eu vou fazer um jantar para você, para a gente comemorar. E aí, nessa comemoração, o Senhor falou comigo, olha, diante de tudo isso, diante do poder, do meu poder que se manifestou, tem a ver com a sua pregação, tá? Com a sua série de mensagens, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ok, pastor Edilson? E aí, eu pensei, poxa,
O poder de Deus, do Espírito Santo, se manifestou no sócio dele, curou o cara de câncer de testículo. O poder de Deus se manifestou, fizemos a campanha de oração na empresa e Deus escancarou as portas e a empresa foi restaurada. Foi aí, então, que ele me chamou para propor a abertura da igreja. E aí eu falei, pô, tudo isso aí é poder de Deus. Qual o nome dessa igreja? Dunamis, Dínamo, Força Real, Poder explosivo de Deus. E o capítulo 1, versículo 8 de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu estou liberando agora, em concordância com meu amigo Edilson Reis, pastor Edilson, o poder do Espírito Santo tocar os irmãos que estão conectados nessa live. Meu irmão, comece a receber o fogo do Espírito, o poder do Espírito, a glória do Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu já estou sentindo essa unção poderosa. E impressionante, pastor. Impressionante. Quando você estava falando, eu falei assim, é momento de o pastor declarar uma palavra profética de poder e autoridade, porque as pessoas estão com medo, abatidas por esse vírus, por essa situação que nós temos enfrentado, e as pessoas elas estão com o coração cheio de temor. E nesse momento a gente falar sobre poder e autoridade vai liberar uma unção, não só para elas, mas para que elas sejam testemunhas, né, pastor? Nesse momento tão importante de as pessoas receberem uma palavra de esperança, né? Amém. Você está fazendo essa série de mensagens, né? Você até me disse nas nossas conversas semana passada, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ok? E eu, cristocidentemente, olha só, cristocidência, e como o Espírito Santo realmente está testificando no meu coração, testificou no meu, que está testificando no seu, e a gente está falando, de fato, a linguagem do Espírito Santo para essa live. Glórias ao Senhor por isso. Eu estou fazendo uma série de mensagens cujo tema é Um Deus de Salvações. E a primeira mensagem dessa série que eu preguei, eu dei o tema da mensagem foi Louvores a Yeshua. E eu disse para os irmãos, quanto mais invocarmos o nome do Senhor Jesus, quanto mais clamarmos pelo nome de Jesus, quanto mais declararmos as promessas da nova aliança em Cristo, tanto mais o poder de Deus vai se manifestar nesses dias e estaremos guardados e protegidos da ação desse maldito coronavírus que tem causado essa doença chamada Covid-19. A segunda semana passada, eu preguei sobre liberte-se da ansiedade. E sabe qual vai ser, pastor Edilson? A mensagem que eu vou pregar domingo, nessa série Um Deus de Salvações? Liberte-se do medo. Aleluia. E para a gente estar livre do medo, o que a gente precisa? Mais do que nunca, precisamos da manifestação do poder do Espírito Santo em nós. Precisamos do transbordamento da glória de Deus em nós. Glória a Deus, é isso aí. Do fogo de Deus em nós. Meu irmão, você que está aí na live, você que está aí conectado, receba fogo. A ativação do fogo do Espírito. Seja tomado, meu irmão, minha irmã, pela glória do Espírito Santo e do fogo de Deus. Amém. E é o que você está falando, que você falou domingo. Olha só que interessante. Você está falando de poder e autoridade. E domingo que vem eu vou falar sobre liberte-se do medo. Como, meu irmão? Você precisa do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. É verdade. Você precisa da renovação do poder do Espírito Santo. Você precisa ativar dentro de si mais e mais. Todos nós precisamos ativar o fluir dos rios do Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Para que o Espírito Santo flua cada vez mais como rios de águas vivas do nosso interior. Aleluia. Amém. O que nós precisamos, a mensagem, é de poder. Paulo diz assim, eu não vim a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vim em demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoiasse em fábulas humanas, mas no poder de Deus. Pastor, a igreja nasceu debaixo do poder de Deus. E os pastores hoje não têm tido, de uma maneira geral, coragem de pregar sobre os dons do Espírito, sobre o fluir do Espírito. Quem faz a obra de Deus é o Espírito Santo.
E nós somos agentes da manifestação desse poder. Eu tenho pregado, olha, seja assim na terra como é no céu. Nosso modelo não é a terra, nosso modelo é os céus. Jesus disse, vos dei toda a autoridade, nos céus e na terra foi me dada, eu dou essa autoridade para vocês para pregarem o evangelho. E às vezes a gente fica intimidado pela circunstância, intimidado pelo medo, intimidado, pastor, pela apatia. Eu acho que é momento de a gente dar um grito de libertação. A igreja hoje precisa ser liberta de tanta teologia. Eu amo a teologia, nós amamos a palavra, nós amamos estudar a palavra, mas a prática, a praxis pastoral, a prática nossa precisamos desse poder, porque esse poder é que vai mover as águas. Porque as pessoas, elas vieram até Jesus por causa dos sinais. Tudo bem que Jesus ensinou, mas Jesus ensinou e pregou, e curou, e libertou, purificou leprosos, de graça recebesse ele para os discípulos, de graça dai. Quando João Batista ficou na dúvida se Jesus era o Messias, o Filho de Deus, ou se deveria esperar outro, o que Jesus fez? Ele não criticou João Batista. Ele curou os cegos, curou alguns enfermos, fez paralíticos andarem, ressuscitou algumas pessoas e falou assim, olha, vai lá, fala para João Batista, aleluia, que os paralíticos estão andando, que os cegos estão enxergando. Fala para ele que o reino está sendo pregado. Aleluia. E esse foi o testemunho. Jesus mostrou o seu testemunho, a sua identidade, pelo poder do Espírito Santo liberado através da sua vida, né, pastor? Acho que a gente tem que ter coragem. Falar, irmãos, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe, eu não sou contra a psicologia, eu amo a psicanálise, gosto disso, estudo sobre isso. É muito bom a gente conhecer a alma do homem, né? Conhecer a mente, saber lidar com situações, principalmente no aconselhamento pastoral. A gente usa ferramentas da psicologia, mas o principal é ensinar os discípulos, pastorar, a estarem debaixo do fogo do Espírito Santo, ter uma experiência real com o Senhor. Eu falei na última live que Saul tinha um coração perverso, mas quando ele vai lá em 1 Samuel 10, ele está num ambiente profético, ele começa a profetizar. Eu falei para os irmãos, esse ambiente profético não pode só estar no culto presencial, tem que estar na sua casa, tem que estar na sua vida, tem que estar no seu dia a dia. Então, a gente tem que ter coragem de falar, irmãos, nós precisamos buscar o fogo e o poder do Espírito Santo. Não é, pastor? Isso é uma ordem de Jesus, né? É uma ordem da palavra de Deus, né? Enchei-vos do Espírito, está no imperativo. Amém. Amém. Pastor, olha que interessante, meu nobre amigo, pastor Edilson. Irmãos, vocês que estão aí conectados, eu quero testemunhar o quanto eu sou agradecido a Deus pela vida do pastor Edilson Reis. Não foi uma, não foram duas, não foram três, não foram cinco, incontáveis vezes Deus usou a vida do pastor Edilson para me proporcionar situações favoráveis, de bênçãos de Deus, para me colocar em ambientes de conexão, para me abrir o leque para que eu pudesse conhecer pessoas de Deus, pessoas nobres, pessoas Amém. que Obrigado, Deus queria usar para me abençoar. Então, quero externar aqui, pastor Edilson, a minha gratidão a Deus pela sua vida. E, para que não ficasse só nisso, semana passada, no sábado, o pastor Edilson me faz um contato de novo, demonstrando zelo, demonstrando amizade, amor, lealdade a esse humilde Dênio como seu amigo. Então, Edilson Reis, eu quero de novo agradecer você e dizer aqui publicamente nessa live para esses irmãos que te seguem, te acompanham, com certeza a maioria são suas ovelhas em Cristo. Eu quero externar para esse povo de Deus que te segue, que está debaixo do seu pastoreio em Cristo, que realmente você é um homem de Deus, um homem que eu admiro, que eu respeito e que eu devo muito amor a você. Olha que interessante como o Espírito está realmente nos conectando, né? Aqui nessa live.
Você falou de testemunharmos do poder do Espírito. Não temos nada contra psicologia, psicanálise. Eu sou médico, a minha filha caçula é psicóloga. Enfim, nós não temos nada contra. Sim, não temos nada contra a teologia, mas o que você disse, eu concordo em gênero, número e grau. Acima da teologia, acima da medicina, da psicanálise, da psicologia, etc. Existe o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o fogo de Deus, que tem que ser sempre a nossa primeira opção. Primeiro, isso aí, é isso aí, pastor. A glória no seu fogo, para sermos Amém. curados, libertos, guardados e protegidos. E interessante, muito interessante isso, porque olha só, você acabou de dizer daquela passagem, coisa tremenda, quando João Batista, o precursor de Cristo, manda os seus discípulos até a Jesus para saber se aquele realmente era o Messias. Ou se esperar outro. Pastor Edilson, eu raspei a cabeça semana retrasada e amanhã eu vou passar a máquina zero de novo. Sabe para quê? Num ato profético de fé, Amém. eu estou dizendo para mim mesmo. Glória a Deus. Atos 20, 24. Dênio, estou dizendo para mim, fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Uau. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Aleluia. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Eu sou mais velho que você. Eu estou, daqui a 2 anos, eu completo 60 anos de idade. E nesse ato profético, às portas dos 60 anos, eu estou dizendo assim, eu vou adentrar a velhice, porque a partir de 60 anos, pela medicina, já é senilidade, velhice. Então eu estou dizendo, nesse ato profético, raspando a cabeça, eu vou manter minha cabeça raspada, não sei por quanto tempo, eu estou dizendo, eu vou adentrar a senilidade, a velhice, com qualidade de vida física, Amém. Intelectual, emocional, mental e espiritual. E eu serei mais usado por Deus na minha velhice do que fui na juventude e na fase adulta. O que é isso? E, olha só, aqui que vem o espetacular, o incrível em cima da sua palavra, que você disse logo me antecedendo. E eu tenho meditado e declarado, Senhor, os discípulos de João foram a João, mandados por João para saber se tu eras o Messias. E o Senhor mandou eles de volta, foi exatamente o texto que você citou, Edilson. O Senhor mandou os discípulos de João de volta a ele e disse assim, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 22, estou na Bíblia revista e corrigida. Ide a João e anunciai o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Amém. Então, Aleluia. eu estou fazendo esse voto e vou manter. Amanhã eu vou passar zero de novo. Vou passar zero. Vou manter minha cabeça raspada e o cabelo 1, 2, 3 no máximo, e dizendo, Senhor, eu estou indignado. Eu quero adentrar a velhice com mais power, com mais poder, Aleluia. com mais fogo do Espírito Santo, para dar vista aos cegos, dar ouvido aos surdos, dar fala aos mudos, levantar os paralíticos das cadeiras de roda e pregar o evangelho e milhares de almas se converterem. Veja que o anseio do meu coração, a minha pregação, está em linha com o anseio do seu coração, meu nobre amigo. Tremendo, né? Eu tô dando risada aqui. Parece que a gente combinou que ia falar aqui, ué. Eu estou dando risada aqui porque essa revelação que eu tenho recebido de Deus, de o que está nos céus trazer para a terra, e você só traz o reino de Deus através do poder e da autoridade. Não tem como, pastor. Não tem como. Nós estamos vivendo um reino, que esse reino, esse mundo está nas mãos do diabo. Então nós precisamos ter poder e autoridade. Porque o que eu expliquei é que é o seguinte, quando você está dentro do reino, porque a Bíblia diz que o reino está dentro de vós, o reino está dentro de nós. Quando os discípulos estavam lá no barco,
e veio aquela tempestade, Jesus estava dormindo no barco, dormindo. Eles acordaram Jesus, e Jesus falou assim, por que vocês são tão tímidos? Não é? Homens de pequena fé. E Jesus fala, mar, acalma-te, vento, acalma-te. E houve grande bonança. Aquilo que estava dentro do coração de Jesus, se você não consegue dormir sobre a tempestade, você não consegue repreender a tempestade. O que está dentro de você é o que vai fazer com que o que está ao redor de você seja mudado. Então, o que está dentro de nós é o reino, é o poder, é a autoridade. Isso vai fazer com que o que está ao nosso derredor seja mudado. Porque poder de Deus, né, pastor, não é só nós falarmos, poder de Deus é nós vivermos. Por exemplo, quando Paulo estava lá, no naufrágio, né, naquela ilha, e ele foi fazer uma fogueira, estavam ali os nativos, ele pegou um graveto, uma víbora, picou ele, e os nativos ficavam esperando para que Paulo morresse, mas Paulo não morreu. Por quê? Porque havia um poder na vida dele, porque a palavra de Deus diz assim, eu dei poder e autoridade para pisardes serpentes, escorpiões. E Mateus 16 diz, e se beberem ou se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Não lhes fará dano algum. Uau! Então, quando Jesus falou para os discípulos, então Paulo percebeu que a cobra, eu até brinquei com os irmãos quando eu preguei sobre esse, a cobra saiu cheia do Espírito Santo, ela saiu debaixo, porque se o veneno da serpente não pegou em Paulo, significa dizer que quando ela teve contato bem com Paulo, ela recebeu o dunamis de Deus. E quando Jesus estava ali no bar com seus discípulos, ele queria que os discípulos exercessem a autoridade. Eu penso, pastor, que Deus não vai fazer, eu creio na graça de Deus, no poder de Deus, eu creio na bondade de Deus, mas Deus não vai fazer aquilo que é para nós fazermos, pastor. Aquilo que é para a igreja fazer. Essa autoridade, né, essa consagração sua, né, esse voto, né, seu, essa devoção, é você que tem que fazer. Deus está lá esperando que os filhos de Deus se manifestem aqui na terra. Então, aquilo que está dentro da gente é tão poderoso, né, que vai fazer com que aquilo que está dentro vá para fora. Jesus estava em paz, e a paz que estava no coração de Jesus fez dormir na tempestade. E essa paz ele ministrou quando ele acordou. Então, às vezes, a gente fica esperando que as coisas aconteçam ao nosso derredor, quando o Senhor já nos deu autoridade. Quando Deus falou para Moisés, né? Moisés, por que você está clamando? Eu já te dei a vara, já te dei a unção. Diga ao povo que marche. E você levanta essa vara. Quando Moisés fez isso, o mar vermelho se abriu. Quer dizer, então, há situação na nossa vida, há um espaço. Lógico, Deus é soberano, amém? Tem coisa que Deus realmente está no controle, ele vai fazer. Mas tem coisa que ele deixou para que eu e você fizéssemos. Não é, pastor? Amém. A vida cristã, muito bem colocado, pastor Edilson, a vida cristã é uma parceria entre o Espírito Santo e o cristão. A obra está consumada. João 19:30, a parte central do versículo. Jesus disse, está consumado. Amém. Isto é, ele já nos privilegiou de tudo que nós precisamos para manifestarmos o seu reino na terra. Isso me faz lembrar 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, na Bíblia NVT, nova versão transformadora. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. O que esse texto está dizendo? Cristo já cumpriu tudo, as promessas já estão liberadas. Mas como você disse, eu concordo plenamente, pastor Edilson, compete a nós fazermos a nossa parte. E qual é a nossa parte dentro desse contexto, desta série de mensagens que você está pregando? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos
dar lugar a Deus para nos enchermos do poder do seu Espírito e então, de maneira ousada, intrépida, grandiosa, corajosa, sermos canais nas mãos dele para que o fluir do poder do seu Espírito aconteça e as pessoas então sejam impactadas. Isso me faz lembrar Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. Eu chamo essa passagem bíblica de a receita de ser cheio do Espírito Santo, de ter o poder do Espírito Santo, de ter o dunamis de Deus, de ter a autoridade do Senhor para fazer a sua obra. Amém. Só lembrando os irmãos que estão aqui conosco, Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas estou na Bíblia RC. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando Amém. E salmodiando ao Senhor em vossos corações. Amém. Dando sempre Aleluia. Graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, esses versículos, veja, Efésios 5, 18 a 21, aqui tem a receita de um bolo. E eu quero chamar, se tem alguma dona de casa aqui conosco que deve ter, eu quero chamar essa receita de bolo de, vamos fazer um bolo, o bolo de ser cheio do Espírito Santo, ou o bolo de ter o poder do Espírito Santo, ou o bolo de ter o power, de ter o dínamos, de ter a dinamite do Espírito Santo. Paulo começa no versículo 18 dizendo, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isto é, não permitamos que nada deste mundo tire a nossa atenção do Amém. Senhor. A nossa Amém. Prioridade, o nosso foco, a nossa primazia é o Senhor. Não vos Amém. Embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isto é, no original grego, enchei-vos do Espírito, é melhor traduzido para o português. Da melhor maneira. Sejam enchidos repetidas vezes Amém. Do Espírito Santo. Amém. Sejam Amém. Enchidos repetidas vezes. Então, ontem eu fui cheio do Espírito Santo. Hoje eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Amanhã eu preciso ser cheio do Espírito Santo. De manhã eu fui cheio do Espírito Santo. De tarde eu fui cheio do Espírito Santo. Agora nessa live, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Isto é, oxalá soframos enchimentos frequentes do Espírito Santo todos os dias. É isso aí. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodiando o Senhor em vossos corações. Pastor Edilson, às vezes a gente perde tempo de ficar falando coisas que até são lícitas, mas eu exorto os irmãos da minha intimidade, do meu relacionamento, eu exorto os nossos seminaristas da nossa igreja e os irmãos. Eu exorto dizendo assim, irmãos, vamos investir mais tempo para falar sobre a Bíblia, nas nossas conversações, nos nossos bate-papos, nos Amém. Nossos diálogos e até nos nossos entretenimentos. Falemos mais da palavra de Deus, lembremos mais os salmos, proclamemos Amém. Mais nas nossas conversas as promessas que Cristo conquistou para nós no Calvário. Por quê? Porque tudo isso vai nos fazer mais cheios do Espírito Santo. E por último aqui, e cânticos espirituais, diz Paulo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, certa feita, eu vi um grande homem de Deus, que eu sei que você é inspirado por ele também, como eu, pastor Silvio Galho, da Igreja Água Viva de Mauá. Eu vi ele pregando certa vez, aliás, ele pregou aqui na Dínamo certa vez, numa conferência nossa, que cânticos espirituais aqui é falar em línguas. Então, quanto mais falarmos em línguas estranhas, ele diz que no original, falando em cânticos espirituais, é falar em língua estranha, línguas do Espírito Santo. Quanto mais falarmos em línguas estranhas, mais seremos cheios do Espírito Santo. Então, somos cheios do Espírito Santo, falando em salmos, hinos e também em línguas estranhas. Para que tenhamos esse poder e manifestemos o reino de Deus na terra. E a Bíblia diz que essa falar em línguas, quer dizer que, conforme Isaías 28, mencionado por Paulo em 1 Coríntios 14, esse é o refrigério, esse é o descanso. Se nós queremos ter descanso para a nossa alma,
não é buscar recursos na alma. O recurso para descansar a alma está no espírito, não está na alma. Amém. Bem lembrado. Então, as pessoas, o que acontece hoje, pastor? As pessoas, elas tentam buscar esse refrigério para a alma, nesse bálsamo, né? Essa paz, essa segurança, esse descanso em coisas da alma. Não vai achar. Você tem que ir para a origem. A origem é o espírito, né? Nós somos formados do sopro de Deus. Então, o sopro de Deus, esse vento do Espírito Santo que está soprando aqui, que eu estou com calor já, e você aí também, os irmãos, esse sopro de Deus que o Espírito Santo nos foi dado. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, aleluia, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito, que ele está com vocês, mas permanece, mas estará em vós, né? Essa plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo que estava sobre Jesus, quando ele recebeu no batismo, porque o Espírito Santo veio sobre ele como em forma de corpórea de uma pomba. Essa pomba, essa visão da pomba representa a plenitude do Espírito Santo. Atos 10, 38. Que Jesus foi ungido, né? Jesus de Nazaré, ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual ele saiu pregando, curando, libertando e ressuscitando mortos, implantando o reino de Deus. Essa plenitude do Espírito Santo, né? A totalidade do Espírito Santo que estava sobre Jesus, está sobre nós hoje, né, pastor? É tão simples, né, esse ensino. Sim. Termos essa plenitude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Não se faz a obra de Deus. Você pode estar em célula, você pode ser uma igreja de programa, você pode ser uma igreja de ministérios, seja qual for a estrutura que você tenha. Seja em que estrutura você tiver. Porque não adianta, essa questão das estruturas é apenas o odre. É apenas o odre. Mas o vinho novo, é essa unção do Espírito Santo, esse liberar, né? A gente está disposto a ser usado poderosamente por Deus e ser o quê? Ser quebrantado pelo Espírito Santo. Pastor Dênio, uma coisa que eu te admiro, vou te falar aqui, é o seu quebrantamento. Seu quebrantamento. Quando o Espírito Santo fala algo para você, você não está nem aí. Outro dia nós estávamos no avião, eu contei isso para os irmãos um dia, né? Eu pedi, o avião começou a subir, a gente ia para Goiânia, não sei se você lembra, você levantou as mãos e orou assim, Senhor Jesus, eu oro para que esse avião não caia. O avião inteiro concordou com essa oração, falou amém, amém, amém. Ninguém queria que o avião caísse, foi uma oração de concordância. Todas as vezes que eu estive com você, você sempre teve esse coração aberto, essa transparência e esse entregar-se totalmente ao Senhor e permitir ser usado poderosamente por isso que o Espírito Santo faz conosco. A igreja tem que parar de ser tímida e começar a declarar a autoridade e o poder do Espírito Santo. É isso que vai mudar. Não é o Bolsonaro, não é o Dória, não é o Supremo Tribunal Federal que vai dar jeito para esse país. Esse país precisa ser sacudido com o poder do Espírito Santo. Porque a hora que o Espírito Santo vem, pastor, todas as coisas são mudadas. E esse Espírito Santo, esse poder, essa autoridade, está na nossa mão, na igreja. Amém. Né, pastor? Eu tô dando ênfase para isso porque essa é uma verdade, né? É tão verdade que Jesus, ele lá no templo, está lá em João capítulo 7, versículos 37 a 39. Isso. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. E quem crer, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior.
E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem, porque Amém. o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Verdade. Uhum. Então, olha como Jesus deu importância ao Espírito Santo. E ele disse, Amém. você citou isso aqui ainda há pouco, né? Que ele prometeu que enviaria o Consolador. Então, jamais teremos êxito na obra de Deus, jamais teremos força para estarmos em pé em momentos tão difíceis como esse dessa pandemia, se nós estivermos investidos no poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que, fluindo em nós, se manifestando em nós, é que de fato vai nos Amém. tornar ousados, corajosos, destemidos, Amém. para não baixarmos guarda e ficarmos amedrontados, espavoridos, assombrados, tímidos, encurralados. Verdade. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer que a gente fique com medo. Ele quer que a gente fique tímido. Quando, na verdade, mais do que nunca precisamos nos levantar no poder do Espírito Santo. Essa quarentena vai passar, esse isolamento vai passar. E eu estou crendo, pastor Edilson, e acredito que você também, que pós-pandemia, pós-quarentena, nós seremos surpreendidos pelo Senhor para participarmos de uma grande colheita de almas. Uau. Eu estou crendo que as nossas igrejas, os prédios, que as nossas reuniões caseiras, células, enfim, serão superlotadas de pessoas que o Senhor vai trazer. E mais do que nunca, o que é que nós precisamos para colher essas almas? Do poder do Espírito Santo. Amém. Da autoridade do Espírito Santo. Do fluir do Espírito Santo. Com a operação dos dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia. Enfim, Amém. Amém. Dons de cura, operação de milagres, para que de fato as pessoas sejam impactadas com o poder de Deus e se entreguem, reconheçam Jesus como Senhor e nasçam de novo através da pregação do Evangelho, como você disse, lembrando que Paulo falou lá em 1 Coríntios 2,14. Em algum momento você disse isso aqui. A minha palavra e a minha pregação não consistiu de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, Paulo falou isso lá em 1 Coríntios 2, 4 e 5, né? Você lembrou isso aqui. Mais do que nunca, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Amém. O Senhor, eu creio que estamos mais próximo do que imaginamos da volta de Cristo para o arrebatamento da igreja. Uau. E eu acredito que nós desfrutaremos do grande privilégio de participar da maior colheita de almas que o mundo já conheceu. Porque Jesus venceu o diabo. O diabo não vai sair ganhando. Jesus está preparando um cenário em meio a essa ordem mundial, em meio a todo mundanismo, a todo secularismo, em meio a todo humanismo. Quem vai prevalecer é o poder do Espírito Santo, tocando os corações, e milhares de almas vão se converter para terem o privilégio, inclusive, de participarem do arrebatamento da igreja. Mas o que Jesus está esperando de mim, do pastor Edilson Reis e dos nossos irmãos aqui? É que, mais do que nunca, consagremos as nossas vidas ao Senhor, para termos de fato o fogo, o poder, a unção, o fluir do Espírito Santo, para sermos usados poderosamente nas mãos do Senhor, como canais, para pregar, os milagres acontecerem e as pessoas se quebrantarem e se converterem e reconhecerem que Jesus é o Senhor. Amém? Pastor, enquanto você estava falando, o Senhor me deu uma visão profética. Você ministrando nessa unção, nesse poder de Deus, na colheita de almas, numa grande colheita que nós vamos ter, eu creio nisso, porque depois da Páscoa vem o Pentecoste, e antes da Páscoa tem a epidemia, depois da epidemia vem a Páscoa, depois da Páscoa vem o Pentecoste, a sequência das festas, né? O derramar do Espírito Santo, eu creio nisso. E a visão que Deus me deu foi aquela passagem
do filho da viúva da cidade de Naim, que havia morrido, o único filho que ela tinha havia morrido, e Jesus vem com seus discípulos alegres, e do outro lado vem um culto, uma coisa fúnebre, né? O caixão, aquelas pessoas, as carpideiras, né? Lamentando a morte do filho, do único filho daquela, além dela ser viúva, ainda tinha perdido seu único filho. E quando essas multidões, tanto uma multidão cheia do Espírito de Deus, debaixo do poder de Deus, com Jesus, os discípulos, essa multidão é fúnebre, eles se cruzam. Jesus, então, toca o esquife, né? A ressurreição, e alguém fala assim: grande profeta se levantou em nosso meio, e Deus visitou o seu povo. Eu creio que o ministério profético, depois da epidemia, vai se evidenciar. Nós vamos ver sinais, pastor, estou falando assim pelo Espírito Santo, nós vamos ver sinais, milagres, que a igreja nunca viu antes. Amém. Nunca viu. Sinais proféticos. E quando Jesus tocou o esquife, houve a ressurreição de mortos e houve alegria. Então, a igreja apostólica, profética desses últimos dias, depois dessa pandemia, vai se levantar. E nós vamos ver sinais que nós nunca vimos antes, para que a manifestação do poder de Deus seja tão forte, porque o diabo, essa ordem mundial, né, está sendo estabelecido, o diabo vai vir com tudo, né, para preparar o campo para o anticristo. Mas a igreja vai levantar vencedora, e essa igreja profética somos todos nós, né, pastor? Então, eu creio que o que você está transmitindo hoje para nós não é só uma palavra. Você está transmitindo a unção desses anos de ministério que você tem, dessa experiência que você tem com o Espírito Santo. Isso é arrebatador. Estou sentindo aqui o poder de Deus. E glória a Deus que o nosso tempo acabou aqui, pastor. Mas obrigado pela sua participação. Eu queria que você fizesse uma oração. Vai ter que fazer uma oração de 1 minuto. É uma hora só a live, né? Porque depois eles tiram a gente do ar. Você pode nos abençoar, pastor? Muito obrigado. Assim, manda um abraço para a pastora Solange, para o Dênio Júnior, né? Para o André, para os pastores, para o presbitério de vocês. Nós amamos vocês de coração. A igreja Dínamos está no nosso coração. Fomos muito abençoados, pastor. Você pode fazer essa oração? E obrigado pela participação. Claro, querido. Obrigado pela honra do convite. Querido, se for possível, feche os seus olhos aí de onde você está. Pai, amém. Eu quero te agradecer, Senhor, amém, de todo o meu coração, aleluia, pela vida do meu irmão e amigo pastor Edilson Reis. Aleluia. A instrumentalidade, a capacidade, a unção, o poder do teu Espírito que o Senhor colocou na vida do meu irmão. E agora, amém, Senhor, correspondendo ao pedido do meu irmão, pastor Edilson, amém, eu oro por cada amado irmão e irmã que está conectado nessa live. Meu irmão, minha irmã, receba agora o poder do Espírito Santo, receba aleluia, agora a ativação do fogo, da glória, da vida e da virtude, amém, do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não te deu espírito de temor, de covardia, amém, de medo, mas o Senhor te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então receba aí agora. Se você aleluia, pode orar em línguas, ore em línguas. Enquanto você ora em línguas, receba ativação, ativação, ativação. Ativação, amém, do espírito, do poder, do amor, da moderação. Receba, amém, o fogo do Espírito Santo do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Amém. Seja revestido de autoridade para pregar, evangelizar, ganhar vidas, amém, para Cristo, curar e libertar, amém, as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um beijo no coração, muito pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Vamos nesse fogo aí. A live vai ficar gravada ainda 24 horas aí, vocês podem assistir depois. Fica na paz, pastor. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Sentir essa unção poderosa. Dínamos. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Até mais.